Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queria conversar com vocês, porque várias pessoas disseram que amanhã pela manhã é complicado fazermos a live. Um grupo vai ensaiar para a Semana Santa, outro grupo vai viajar, fazer uma romaria para Pirapora a pé. Enfim, muitas ocupações. E eu também tenho um atendimento que eu tinha esquecido. Então, fica aí para vocês até o final me darem sugestão. Se, por exemplo, podia ser às 5 da tarde, depois que terminar lá na gruta o cenáculo mariano. Então fica aí essa pergunta. Hoje, então, a 28ª prédica e amanhã encerrando a prédica de 29 e 30. Na realidade, contando mesmo, já teríamos 30 hoje. Porque se a gente contar com aquela live da vida de São Paulo da Cruz, que foi uma live de mais de uma hora. Né? Então, bom dia a todos. O pessoal está chegando. E sempre quando nós chegamos a um certo número, então a gente pode dar início. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração. Ó grande Deus, vós encheis o céu e a terra com a vossa presença. Meu Deus, 3 vezes santo, eu vos adoro. Eu sou nada e vós sois tudo. Sou uma pobre criatura que ousou desobedecer-vos tantas vezes. Perdoai-me, Deus meu, os meus pecados, quisera morrer de dor. Ó, quem me dera nunca vos ter ofendido. Maria Santíssima, minha mãe, assisti-me nesta meditação. Amém. O tema de hoje, na nossa prédica de número 28, nesta quaresma com São Paulo da Cruz, é quase que a guisa de encerramento mesmo. Como eu dizia, se nós fôssemos contar com a prédica de número 1 e a de amanhã, nós encerraríamos hoje, né? E amanhã só seria mesmo uma parte de finalização, né? De epílogo, né? Digamos assim. Então, hoje mesmo, de fato, é que é a prédica final sobre São Paulo da Cruz. E aí, qual o legado de São Paulo da Cruz? O que ele deixou como legado para seus filhos espirituais? O que é ser um filho espiritual de São Paulo da Cruz? É sobre isso que eu gostaria de discorrer. A herança espiritual de São Paulo da Cruz. Então, nós poderíamos pegar vários aspectos. A fé de São Paulo da Cruz, a esperança em São Paulo da Cruz, as virtudes cardeais de São Paulo da Cruz. Enfim, nós poderíamos voltar a cada uma das prédicas anteriores e dizer, olha, cada um desses aspectos aqui é um legado de São Paulo da Cruz para os seus filhos. Mas eu gostaria de destacar o amor de São Paulo da Cruz, especialmente o amor dele aos pecadores, aos pobres. São Paulo da Cruz era conhecido como anjo de amor, porque ele tinha, especialmente para com os pecadores e para com os mais pobres, um amor sem medida, um amor que era universal, sem distinção, preferencialmente voltado para os pobres, mas vendo em todos os homens a pobreza espiritual e, portanto, não conseguia fazer distinção entre pobres e ricos, entre essa classe ou aquela, entre essa nação ou aquela outra. Uma compaixão ilimitada em relação às dores que as pessoas carregavam, os infortúnios, as indigências. E essa compaixão não era uma compaixão, compaixão ideal, né, mental. Não, uma compaixão real, ardente, generosa, capaz do sacrifício de si mesmo,
e de doar-se de tal modo que ele pudesse, de alguma maneira, diminuir a dor do outro. Aos religiosos, São Paulo da Cruz dizia, e portanto está dizendo também a nós: olhai a face dos pobres, e lá vereis gravado o nome de Jesus. Acho que esse é um bom testamento, né? Olhai a face dos pobres, dos pecadores, das pessoas, e lá vereis gravado o nome de Jesus. Portanto, eu quero dizer o seguinte, que um filho de São Paulo da Cruz não pode ficar indiferente à sorte das pessoas, à sorte dos pobres, à sorte dos pecadores. Um filho de São Paulo da Cruz é uma pessoa pronta para a missão, pronta para sair e socorrer aqueles que precisam. Detalhe, com uma postura paulo-cruciana. Então, só para vocês terem assim, uma ideia do que eu quero dizer. São Paulo da Cruz, quando precisava e se punha a ajudar uma pessoa, ele fazia com tal delicadeza que a intenção principal dele era não humilhar ainda mais a pessoa que estava naquela situação de pobreza ou de indigência. Nunca expor a pessoa que está doente, a pessoa que está na pobreza material ou na pobreza espiritual, no pecado. Porque a pessoa já está envergonhada de se encontrar naquela situação. Então, quem vai ajudar tem que fazer de tal modo, tem que se colocar de tal modo que não envergonhe ainda mais a pessoa, que não coloque a pessoa ainda mais em uma situação de exposição. E isso São Paulo da Cruz fazia com o que a gente pode chamar de uma caridade engenhosa. Ajudar as pessoas, mas ajudar com sabedoria, unindo o auxílio à pessoa, auxílio concreto, a uma profunda espiritualidade, a uma profunda piedade. Ao mesmo tempo em que ele ajudava e ensinava a pessoa, né, o pobre, o pecador, ele também queria que essa pessoa se levantasse daquela situação. Então não era um mero assistencialismo ou simplesmente passar a mão na cabeça da pessoa e dizer, tá bom, então você tem essa dificuldade, esse pecado, bom, fazer o quê? Não, ele tomava para si o cuidado daquela pessoa. Quantos dirigidos espirituais, não é? Quanta preocupação depois das missões populares que ele pregava, de que os frutos das missões, daquelas confissões, daqueles arrependimentos, permanecessem naquela paróquia, permanecessem naquele lugar, que a pessoa depois pudesse não somente suportar a cruz, mas soubesse carregar a cruz. Então era uma caridade engenhosa. Era, ao mesmo tempo também, uma outra faceta dessa caridade engenhosa é que ele também era muito duro, quando precisava ser duro. Vou lhes dar um exemplo. Quando ele pregava, e ele sentia que naquela cidade, naquele lugar, haviam ricos, financeiramente falando, né, que não se preocupavam com a causa dos pobres, ele era firme e duro na pregação. Muitas e tantas vezes se ouviu São Paulo da Cruz pegar pesado com essa gente. Numa das cartas de São Paulo da Cruz, se ouve um eco dessa pregação que era firme nas Santas Missões. Dizia São Paulo da Cruz, abre aspas: infelizes os ricos, porque suas riquezas, se não forem empregadas em boas obras, servirão de maiores tormentos para eles no inferno. Fecha aspas. Então você vê que não era uma passação de pano, não. Era uma pessoa que dizia o que tinha que ser dito. Então, que a salvação dos ricos estava no fato de que Deus os abençoou de alguma maneira, ou a engenhosidade de suas vidas o abençoou de tal sorte que eles tinham uma obrigação moral e espiritual de assistir com boas obras aqueles que estavam em situação de inferioridade financeira, material. Outra coisa muito importante que se vê nelas, nesta atitude, essa caridade engenhosa de São Paulo da Cruz.
todas as missões populares, dentro da programação das missões, estava contemplada a visita dos missionários ao hospital da cidade ou do lugar, à prisão da cidade. Se a cidade tivesse uma prisão, uma cadeia, é obrigação dos passionistas visitarem essa prisão, essa cadeia, para levar a essas pessoas o bálsamo da fé, da caridade. É isso que São Paulo da Cruz dizia. Então, por exemplo, mas também tinha outras possibilidades. Mas se no lugar tem um orfanato, uma escola dedicada aos mais pobres, enfim, tudo que na cidade fosse o lugar onde ali se apresentasse a dor do povo, as necessidades das pessoas, havia dentro da programação das missões populares uma visita especial, uma pregação especial feita nesse lugar. Então, de leito em leito, visitando doente por doente, se fosse a prisão, uma pregação no pátio da prisão, inclusive às vezes correndo risco de vida. O missionário não tinha que se privar, de se proteger, ao contrário, ele tinha que se expor, porque a caridade é operosa e não existe caridade sem sujar as mãos. A pessoa que quer ser um homem missionário, um homem de caridade, e não quer se expor, fica difícil, né? A caridade nos leva à exposição. Outro exemplo desse amor operoso, que vai para além daquilo que é visível. Um amor especial pelas almas esquecidas no purgatório. São Paulo da Cruz pregava sobre as almas do purgatório, pregava sobre a necessidade de se aplicar os sufrágios a essas almas, e ele particularmente rezava pelas almas do purgatório. Muitas vezes, sozinho, fazia visita aos cemitérios e rezava em favor das almas do purgatório. Aliás, nas Santas Missões Populares, uma das visitas era ao cemitério. E, inclusive, havia uma pregação que era famosa, que era feita no cemitério, entre as catacumbas dos cemitérios. Uma vez eu participei de uma missão popular, e quando eu era seminarista passionista, e a pregação com as crianças, veja, tem uma parte das missões que se reúne as crianças, e a reunião com as crianças foi no cemitério. Coisa espetacular. Uma pregação sobre a paixão de Cristo feita para a criançada, né, dentro do cemitério da cidade. E o padre passionista pregando. Uma coisa mais linda, muito comovente, muito bonito. Tirando da criança esses medos, essas bobagens que se colocam na cabeça e colocando a seriedade da vida que elas têm que levar. E muitas vezes o fruto disso, né, é uma coisa que se registra, é que as almas do purgatório apareciam com alguma frequência para São Paulo da Cruz, tanto para agradecer quanto para pedir, principalmente para pedir orações e seus auxílios espirituais. Tem histórias formidáveis, que as coisas sobre São Paulo da Cruz a gente não contou uma parte, né, da vida de São Paulo da Cruz. Então, isso aí é outra demonstração dessa preocupação caridosa com as pessoas, inclusive depois da morte dessas pessoas. E pessoas desconhecidas, que ele nunca encontrou. Especial cuidado também com... outra coisa. Um especial cuidado com os benfeitores da congregação. São Paulo da Cruz precisava ajudar os pobres, precisava manter a congregação. Então, muitas famílias ricas, muitas famílias nobres se ofereceram durante toda a vida de São Paulo da Cruz para ajudar a congregação. E São Paulo da Cruz sempre foi absolutamente grato a essas famílias, rezando por elas e tendo-as dentro da congregação com especial recomendação de oração. Os nomes destas famílias até hoje são lembrados dentro da congregação. Eu não vou aqui elencar, mas no Caçador de Almas tem pelo menos o nome de algumas dessas famílias, não é? Que eu disse ontem, por exemplo, a família da Madre Maria Crucifixa de Jesus. A família Constantini era uma dessas famílias ricas, milionárias, né, da Itália, que ajudou na fundação do ramo feminino e sempre esteve muito próximo
ajudando as monjas, portanto ajudando São Paulo da Cruz, porque é o ramo feminino que ele fundou. Mas igual tantas outras famílias que com o seu poder aquisitivo, com a sua influência política, ajudaram o nosso santo. E a gratidão é coisa de santo, viu? Quando você faz o bem para uma pessoa e essa pessoa vira as costas e é como se você nunca tivesse participado da vida dela ajudando essa pessoa mostra que ela é mais filha do demônio do que filha de Deus, não é? Porque a gratidão é própria dos santos, repito. Gratidão verdadeira, né? Que faz com que você olhe para aquela pessoa e diga, essa pessoa foi meu amigo quando eu mais precisei. E por essas famílias, a única maneira que ele tinha de devolver era sendo grato e rezando, especialmente por essas famílias, e a congregação reza até os dias de hoje por essas famílias que ajudaram. Mais uma coisa, no Caçador de Almas, se você está lendo o livro A Biografia de São Paulo da Cruz, você vai ver que São Paulo da Cruz também nutria um especial afeto, um amor muito especial pelos inimigos. Inimigos. Que interessante. As pessoas que perseguiam a congregação, que eram contra a fundação das casas, que meteram processo contra ele, pessoas que o injuriavam gravemente, inclusive com questões morais. Ele foi acusado de ensinar falsa doutrina, por exemplo, essa questão do quietismo, né? Do dolorismo. Isso de que ele tivesse flertado com o jansenismo, né? Com aquela coisa rigorosa, aquele rigorismo que não tem espaço para misericórdia. Teve gente que acusou São Paulo da Cruz em vida disso. E tem um grupo que, inclusive, tramou o assassinato dele. É que a gente não contou todos os detalhes, mas teve trama de tentar, inclusive, matá-lo. O que São Paulo da Cruz fazia? O que Jesus fez. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E dizia assim para as pessoas, está numa carta de São Paulo da Cruz, abre aspas, agora que eles se revelaram meus inimigos, nossos inimigos, agora se nos impõe a obrigação de rezar por eles. Então, até então eu não sabia quem eles eram. Agora eu sei que eles são meus inimigos. E agora então eu passo a ter obrigação com eles. Além de tudo, ainda me dá uma dor de cabeça, né? De que eu vou me preocupar muito com a salvação deles. E nunca ficava se defendendo em relação a essas pessoas. Ele esperava e rezava. Uma vez, conta a biografia de São Paulo da Cruz, que ele levou uma surra no meio da rua de um moço que não foi aceito na congregação ou tinha entrado numa outra congregação, não tinha dado certo, enfim. Uma pessoa que estava com uma crise vocacional, tinha perdido a vocação, encontrou São Paulo da Cruz e teve um surto de ódio contra ele. E deu uma surra a ponto de derrubar ele no chão e chutar São Paulo da Cruz no meio da rua. São Paulo da Cruz ficou largado lá no chão, arrebentado, foi para casa e encontrou depois um padre. Um padre veio visitá-lo, não sabia de nada o padre. E encontrou São Paulo da Cruz pensativo, assim, longe, distante. E aí ele perguntou qual o motivo, que ele não sabia da surra que São Paulo da Cruz tinha levado. E São Paulo da Cruz então disse para ele que não foi nada não, que ele apenas pedia que o padre rezasse com ele por uma pessoa que agora ele sabia que estava correndo o risco verdadeiro de perder a salvação eterna. Então os padres só ficou sabendo o que tinha acontecido por a boca de outras pessoas e quando saiu de lá ele apenas rezou com São Paulo da Cruz em favor de uma pessoa que estava correndo o risco agora verdadeiro de perder a salvação eterna, porque tinha ofendido um sacerdote e tinha dado uma surra, imagina, num padre, né? Mas não contou nada. Bom, fatinho, o último, né? Fato. Então eu queria trazer você para os dias finais, né? A passagem agora, o trânsito de São Paulo da Cruz. E ver como ele, bem velhinho, na velhice, não se transformou num velho chato, num velho carquete, com um velho que ficava reclamando pelos cantos. Não.
velhinho e enfermo, muito enfermo, ele não perdeu esse amor, esse espírito apostólico em favor dos pecadores, em favor dos pobres, em favor da congregação, em favor dos benfeitores. Vivia em oração por eles, porque São Paulo da Cruz vivia mais acamado do que andando e rezando missa. Os últimos 2 anos, o último ano de vida foi um ano muito complicado. Inclusive, a cama era uma espécie de uma cadeira para que ele pudesse ficar numa posição que ele conseguisse respirar melhor. E ele fazia questão de, nesse leito de dor e de enfermidade, benzer os missionários que saíam em missão. Então ele estava morando no Santo João e Paulo, esqueci de dizer isso. Os 2 últimos anos já recebeu do Papa a casa, a Basílica do Santo João e Paulo, estão morando no convento que fica anexo, melhor dizendo, à Basílica do Santo João e Paulo. E ali moravam muitos missionários passionistas, a maior casa da congregação até o dia de hoje, né? Assim, tamanho e acho eu, estou dizendo, mas é o que eu penso, né? E aí, toda vez que saía um grupo de missionários para fazer as santas missões populares ou para pregar retiro, ele fazia questão de abençoá-los, de dar conselhos, chorava quando rezava pelo bem da congregação. Tinha uma capela, porque ele ficou no andar superior, tem alguns andares o prédio, e ele tinha uma capela onde ele rezava a missa privada e de vez em quando ele chamava os filhos, os passionistas, para dar conselhos. Então, essa paternidade, esse amor de pai. Quando deixavam e quando conseguiam, quando não conseguiam segurá-lo, ele descia para a portaria e pessoalmente dava alimento e roupa aos pobres. E chegava, imagine, velhinho e doente, a pedir que o irmão que cuidava da cozinha desse a sopa que era dele, o pão que era dele, para os pobrezinhos. Principalmente quando tinha carestia, quando tinha situação financeira difícil na cidade, ele pedia que a sopa que era dele, o pão que era dele, fosse dado aos pobres. Claro que ninguém fazia isso, né? Mas ele pedia. A hora da morte de São Paulo da Cruz, você vê e conhece a pessoa, né? Porque a pessoa, ela morre como ela vive. A morte da pessoa é a conclusão da vida dela. Ele morre, e nós estamos agora no mês de outubro de 1775. Ele vai morrer no dia 18 de outubro, dia de São Lucas, de quem ele era muito devoto, inclusive. Ele chamou um padre e pediu a extrema unção. Pediu também que um outro padre pregasse para ele sobre o mistério da unção dos enfermos. Imagine o seguinte: um santo, um dos maiores pregadores que a igreja já ouviu, já assistiu pregando, que sabia tudo sobre os sacramentos. Imagine, não somente a técnica da teologia, mas a ciência infusa, que é própria dos santos. E ele quer que um padre venha explicar para ele os efeitos do sacramento da unção dos enfermos. São Vicente Maria Strambi conta isso no livro sobre a vida de São Paulo da Cruz, mas não conta quem foi esse padre. Nós sabemos que foi o próprio São Vicente Maria Strambi, que na época era um simples sacerdote, jovem, era um filho especial de São Paulo da Cruz. São Paulo da Cruz tinha muito, muito carinho por ele, e é ele que prega no quarto para São Paulo da Cruz o significado e os efeitos do sacramento da unção dos enfermos, que na época chamava-se extrema unção. Após as vésperas, a oração das vésperas, todos os frades, todos os confrades, todos os irmãos da casa do Santo João e Paulo sobem até o quarto, ficam no quarto rezando e acompanhando a agonia. São Paulo da Cruz já estava agonizando nesse dia 18 de outubro. Comungou, porque pediu a comunhão, ainda conseguiu fazer a última comunhão e imediatamente após a comunhão entrou em êxtase. E ele sorria e fazia um gesto com a mão como se pedisse para as pessoas abrirem espaço para alguém passar. E era claro que ele estava tendo uma visão espiritual de Jesus chegando para buscá-lo. E ele apenas sorria
e dizia e pronunciava o nome de Jesus. E assim, com 81 anos de idade, uma vida toda dedicada, toda doada a Jesus crucificado, partia para a glória do céu, São Paulo da Cruz. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E viva São Paulo da Cruz. Viva! Espero que você tenha se apaixonado por São Paulo da Cruz, mas principalmente que você tenha sido convidado espiritualmente por ele para ser também filho espiritual deste grande santo da igreja, o maior místico do século XVIII. Qual é o horário que vocês acham que seria bom? É muito emocionante, sim. Todas as vezes que eu leio, todas as vezes que eu penso. Você sabe que contam que tinha um religioso, um padre, presente nessa hora da morte de São Paulo da Cruz, que ficou muito, muito comovido e muito abalado. E também sem entender quais eram esses gestos que São Paulo da Cruz estava fazendo e tal. E depois que São Paulo da Cruz apareceu para ele. E também apareceu para um outro que não tinha estado no lugar, porque ele também tinha deixado a bênção para todos os que não podiam ter participado desse momento. E ele contou, São Paulo da Cruz, na aparição, que ele via Jesus e Maria, São João Batista, Padre João Batista, o irmão dele, Padre João Batista de São Miguel Arcanjo, São Lucas Evangelista, São Leonardo de Porto Maurício, que era o santo da mesma época dele. Então, essa visão espiritual, ou foi São Pedro de Alcântara? Não me lembro agora, mas era um franciscano, com certeza. Essa visão espiritual que todo mundo via que ele estava tendo, esse êxtase que todo mundo presenciou. Então era o céu aberto e os anjos e santos, especialmente Jesus e Maria, vindo ao encontro dele. Mas nós só ficamos sabendo através de uma aparição. São Paulo da Cruz sentiu sua missão cumprida. Com certeza, né? Quem vive de amor, quando termina a sua passagem pela terra, deixa amor, né? Amor na família, amor no coração das pessoas que conheceu. Não tem lugar para desespero, né? Esse irmão que ficou um pouquinho mais abalado, logo acabou o abalo, porque São Paulo da Cruz pediu a Deus o conforto e ele pôde ter uma visão. Quanta aprovação na vida de São Paulo da Cruz. Menina, a gente não contou nem metade das provações. Aqui a gente deu são fatinhos, né? Por isso que eu chamava de fatinhos, né? Mas quem quiser ser filho de São Paulo da Cruz vai mergulhar, né, na profundidade dessas experiências todas. Fantástica essa ideia do cemitério, pois é. Mas as missões passionistas, as antigas missões passionistas era um acontecimento, mudava. Quem participava das missões mudava. Eu digo assim no passado, porque eu não sei como é que anda hoje, né? Eu não posso falar. Eu ainda peguei uma missão passionista, inclusive que eu ajudei a preparar na cidade de São Pedro, no interior de São Paulo. E eu peguei uma coisa muito simples, né? Com 3 padres passionistas e acho que 3 religiosos, 3 clérigos passionistas, não, 6, e eu como seminarista. E foi uma coisa
extraordinária. Você imagina como era na época, no passado, né? Mas teve visita aos hospitais, a cadeia, tudo isso. O pessoal dizendo que ficou muito feliz em ter conhecido São Paulo da Cruz. Então, o convite de hoje é que a pessoa seja filho espiritual dele, né? Agradecendo aqui por ter podido ficar e participar. No YouTube tem um vídeo da cronologia da vida de São Paulo da Cruz. Tem vários vídeos sobre São Paulo da Cruz, mas não tem um filme sobre São Paulo da Cruz, não tem. Mas tem palestras, né? Então alguém finalmente me deu uma luz aqui. Às 5 da tarde, amanhã seria perfeito. Muito bom. Quem decide se o padre será diocesano ou passionista? Quem decide é a pessoa. Quem decide? Como assim quem decide? Você entra para o seminário quando você é jovem. Por exemplo, eu era muito devoto de São Paulo da Cruz, meu diretor espiritual era um passionista, padre José Carlos de Mambro, natural que eu tenha entrado para os passionistas. Dentro da congregação, eu descobri que eu tinha mais devoção por São Paulo da Cruz do que vocação para passionista. E me desentendi com o reitor e acabei saindo, entendeu? E o desentendimento foi de tal monta, assim, foi tão forte que eu tinha praticamente desistido de ser padre. Foi uma experiência traumática. Se não fosse o padre Gabriel Gasparim, que na época era o provincial, e um padre com o padre Antônio Gusso, que foi meu confessor, eu não teria nem continuado, eu teria desistido, né, de ser padre. Enfim, praticamente estava desistido. Eu terminei a faculdade de filosofia, último ano fora, morando na casa de uma família que me hospedou em Curitiba, porque o seminário era lá. Terminei a faculdade com o padre Gabriel Paulo Gasparim, que era o provincial, pagando do bolso dele a minha faculdade, pagando à parte a minha faculdade, porque acreditava na minha vocação, mas eu mesmo, particularmente, não acreditava mais. E quando voltei para São Paulo, eu tinha passado em primeiro lugar na faculdade de filosofia. Então eu vim com recomendação de fazer um mestrado já imediatamente em filosofia aqui na PUC. Então eu vim procurando aula. E foi quando Deus colocou no meu caminho o padre José Maria Falco, reitor do seminário diocesano, que disse, olha, se não deu certo lá com os passionistas, venha ser padre diocesano. E então, conversando comigo e também ouvindo os conselhos do padre Gabriel Paulo Gasparim, passionista, então eu decidi entrar para a diocese, para o clero diocesano. E me dei muito bem, me achei, me encontrei. Então, assim, eu acho o seguinte, eu poderia até ter sido um bom passionista se eu tivesse entrado uns 50 anos antes, né? E não tivesse encontrado um seminário todo possuído pela ideologia da teologia da libertação, que foi o que eu encontrei. E aí a minha indisposição com essa orientação e outras coisas mais tornaram impossível. Então, assim, foi uma libertação. Eu não vejo a minha saída, eu vejo assim como sabedoria do reitor da época, hoje olhando assim em retrospectiva, de que não daria certo nunca, né? Eu não me deixaria formar por aquele estilo que estava sendo imposto, não é? E que isso faria em mim? Um grande mal, né? Um grande mal. Então fez ele muito bem. Se a congregação naquela época e naquele lugar tinha uma orientação e eu não me encaixava, quem tem que sair sou eu, filho. Isso infelizmente acontece muito nos seminários, né? Às vezes a gente perde vocações porque a pessoa entrou na época errada no lugar errado, né? 6 da manhã, acredito que finalizaríamos lindamente. Olha, pessoal, sabe o que é, filha? É que tem gente que vai viajar, foi pedido que não fosse 6 horas da manhã, entre outros motivos por causa disso. Mas fica aí a sugestão. Por que o dia de São Paulo da Cruz é dia 19?
porque ele foi velado no dia 19 e porque dia 18 é dia de São Lucas Evangelista. Então, quando no calendário temos dois santos grandes que eu digo assim, conhecidos, não é? A igreja faz isso, ela desloca a data, entendeu? É por isso, né? Obrigado por sua disponibilidade, Deus abençoe. A quaresma foi muito especial. Só queria dizer mais uma vez, assim, só para esclarecer, eu sou muito grato aos anos que eu passei com os pacientes. Eu passei 5 anos na congregação. Então, isso que eu disse, de não ter me adaptado ao estilo, etc e tal, não é uma crítica. Ao contrário, eu acho que eles têm todo o direito de fazer o caminho que a congregação escolhe em cada país, em cada província. Não é uma crítica. É simplesmente uma descrição de um fato, né? Eu sou muito grato. Muito bem. Pois reze pela alma do Padre Gabriel. Eu sou sempre muito grato. Sempre que eu me lembro na missa, eu coloco no cálice a alma, a vida do Padre Gabriel Paulo Gasparim e do Padre José Carlos de Mambra. A pessoa está dizendo que o melhor horário para mim seria o melhor horário para quem estiver aí. Sim, aqui na região Barueri e Santana de Parnaíba será a peregrinação da Pirapora. É isso que o pessoal está dizendo. Após o cenáculo da gruta. Então, eu estou pensando então seriamente em colocar às 5 horas da tarde. Para mim seria, um horário bom. O pessoal pode participar do cenáculo, né? E 5 horas da tarde já está todo mundo em casa. Ah, sim, olha, uma pessoa encontrou. Eu quero marcar com quem fez a live comigo uma missa lá nas monjas passionistas. Porque elas não saem, entendeu? Elas são monjas de clausura, claro, monja, né? São freiras religiosas de clausura, então elas não saem. Então eu queria marcar, vou combinar com a madre, Elza, uma missa com todo mundo que participou da quaresma com São Paulo da Cruz. Então, para depois da Páscoa, eu vou combinar com vocês e vou dizer qual que vai ser a data. Nós vamos rezar uma missa lá no mosteiro. O pessoal está dizendo aqui, Mosteiro Santa Gema Galgani, bairro Gramado, Raposo Tavares. Mas você pode ir já, participar lá das missas, conhecer as irmãs, e dizer que você participou da live. Em qualquer horário, no sábado. Tá bom, então ficou para 5 da tarde. Não tem missa, Rúbia. Ela falou, perfeito para ser após a missa das 16 horas. Não tem missa. O que nós temos às 3 horas da tarde, o cenáculo com Nossa Senhora, porque é o primeiro sábado. Tá bom? Então, 17 horas ficou marcado. Deus tem seus caminhos. Que bom que o Senhor veio ser diocesano. Sim, porque senão não seria padre aqui. Os passionistas não têm casa na Diocese de Osasco mais. Eles fundaram tudo isso aqui. Tudo isso aqui foi eles que evangelizaram, foi eles que criaram. Mas depois eles fecharam. A última casa deles tinha sido a casa do quilômetro 18, a Paróquia Imaculada Conceição. E, portanto, eu não seria padre aqui. Então Deus tem seus caminhos, tá certinho. Gente, Deus abençoe então a todos. Aqui a pessoa está falando assim, que tem um mosteiro em São Carlos, Mosteiro São Paulo da Cruz. A madre é a Madre Marta. Sim. Muito bem. A live de amanhã é sobre o seguinte. Se você quer ser filho de São Paulo da Cruz, se você quer continuar sendo orientado espiritualmente nesta direção,
da meditação da paixão de Cristo, do amor a Jesus crucificado, a Virgem Dolorosa, enfim, se você quer continuar, o que você deve fazer? Então, tem um jeito de nós continuarmos juntos com São Paulo da Cruz. Amanhã a live é imperdível, tá bom? Deus abençoe a todos, tchau e até amanhã às 5 horas da tarde. Combinado? Tchau, tchau.